Hoje nós vamos falar sobre os poríferos e os quinidários, né? Nessa parte agora da matéria, nós vamos conhecer todos os invertebrados. E eles vão estar em ordem evolutiva, ou seja, os primeiros invertebrados que surgiram, tá? Para lembrar, invertebrado é todo ser que não possui vértebra, tá? Ele não possui ossos na sua parte interna estrutural. Ele pode até apresentar um exoesqueleto ou algo que lembre um esqueleto, mas na verdade não é uma vértebra, tudo bem? Então nós vamos começar então com os poríferos. Como diz o nome, porífero é aquele cara que tem um corpo cheio de poros, tá? Então o filo dos poríferos é o filo que representa as esponjas do mar, como vocês podem ver nas imagens do lado, tá? Eles vão ter o corpo revestido de poros. A maioria desses seres são marinhos. Toma cuidado para não confundir um ser que é marinho com um ser que é aquático. Tudo bem? Existe uma diferença, tá? O cara que é marinho, ele vive na água salgada. O cara que é aquático, ele pode viver tanto na água salgada quanto na água doce. Tudo bem? Animais que vivem em água doce são chamados de dulcícolos, tá? Então, eles são marinhos. São, na maioria, animais sésseis. Essa é a hora que você tem que anotar aí agora no caderno, porque essa palavra é diferente. O que significa césseo? É o cara que vai viver preso a um substrato, ou seja, ele fica paradinho, preso em determinado local. Como vocês podem ver nas imagens, os poríferos, eles ficam presos ao solo, ao fundo do mar. Então, por isso que eles são sésseis, tá? Eles não se movimentam. Vivem isolados ou em colônias. A maioria deles moram em colônias, ou seja, como vocês podem ver nas imagens, uma imagem só tem um porífero isolado, que é a última. A maioria deles, eles estão em colônias, vivem juntos. São filtradores. Você imagina o corpo desse cara realmente como se fosse uma esponja. A água passa ali por dentro. Ele vai tirar todas as impurezas do mar e vai tirar também micro-organismos, que é dessa forma que os poríferos se alimentam, tá? Eles vão apresentar coanócitos. Coanócitos são pequenas células, tá? Que vão ajudar na alimentação. Eu vou falar isso no próximo slide. Seu corpo é sustentado por espículas. O que significa espículas? É como se fossem umas espinhas, tá? Que sustentam o corpo dos poríferos, tá? E também vão apresentar uma espongina, tá? Que também é uma estrutura, uma proteína, que vai manter o corpo dele mais ou menos rígido. Tudo bem? Então, ó, esse slide é para anotar todas as informações porque é muito importante. Pro próximo agora. Vamos lá. As características gerais, como a gente já falou, mas nesse slide eu quero dar referência ao coanócito. Como vocês podem ver no desenho, ele lembra um balãozinho, né? Um balãozinho. E aí o coanócito, ele vai ficar lá preso na parede de dentro do porífero, tá? Ele vai ficar movimentando a água dentro do porífero, e ele vai absorver os nutrientes e vai absorver os micro-organismos e absorver água e os gases que a água vai apresentar, tá? Então, o coanócito é a estrutura mais importante no corpo dos poríferos, já que é ela que vai realizar o processo de alimentação, tá? As esponjas, elas podem se reproduzir em forma de brotamento, cai um pedacinho da esponja no lado e ela se reproduz, né? Vira uma outra esponja, como mostra também na parte B, ou ela pode trocar gametas. Então, nós dizemos que os poríferos, eles realizam reprodução assexuada, quando é o caso do brotamento, onde não tem troca de gameta, e reprodução sexuada, quando eles trocam gametas na água, tá? Como mostra aí na parte C. Então, ó, os poríferos, eles são bioindicadores de poluição, ou seja, águas contaminadas com metais pesados ou por matéria orgânica que não seja o ideal, os poríferos não vão resistir e vão morrer. Por isso que nós chamamos de bioindicadores de poluição. Agora nós vamos conhecer o nosso segundo filo, que é o filo dos quinidários, tá?
O filo dos quinidários é da família das águas-vivas e dos corais, como vocês podem ver aí nas imagens, ó. Na figura 1 eu tenho uma caravela, que é uma água-viva. Na figura 2 eu tenho também uma salpa, que é um tipo de água-viva. Na 3 e na 4 eu tenho tipos de corais. E na 3, na verdade, é uma anêmona, né? Quem viu Procurando Nemo aí sabe o que é uma anêmona, onde o Nemo morava. E é um tipo de quinidário. Características gerais dos quinidários. São animais aquáticos, ó, de água salgada, de corpo mole e gelatinoso, cujos representantes mais conhecidas são as águas-vivas e as anêmonas e os corais. Os quinidários são conhecidos por queimaduras e irritação na pele, devido a um tipo de célula típica do filo quinidário, que se chama o quê? Quinidoblasto. Ó, lembra que eu falei nos poríferos? Que a célula importante lá nos poríferos são os coanócitos? Aqui nos quinidários você não pode esquecer que a célula mais importante são os quinidoblastos. Por quê? Os quinidoblastos são células de defesa. Eles vão liberar um líquido urticante, que é o quê? O líquido que causa queimadura na pele. Então, ó, faz um asterisco aí no seu caderno. Quinidoblasto, tá? Produz líquido urticante que queima. É uma célula de defesa. Continuando, os quinidários são seres aquáticos, na maioria marinhos, e as anêmonas do mar e os corais são sésseis. Ó, a gente já sabe o que significa, o que é céssio. Céssio é quando o cara não se movimenta, fica preso. E a gente vai ter uma característica especial para isso, que a gente vai dar um nome agora. A gente vai dividir os quinidários em dois tipos, o tipo pólipo e o tipo medusa, tá? O do tipo pólipo são os quinidários que vão ter vida presa, tá? Vida céssio, como mostra aí a anêmona presa, tá? Ela vai ter a boca voltada para cima. E do tipo medusa? Do tipo medusa são aqueles que vão ter os tentáculos para baixo, que é o caso, então, das águas-vivas, porque elas vão ser soltas no mar, então a sua boca é virada para baixo. Ó, anota isso que é importante, hein? E é isso que a gente tem para falar, então, sobre os quinidários e os poríferos. Tchau, tchau!